fizemos uma pequena síntese dos temas e das principais mensagens que foram abordadas durante estas apresentações. Foram 25 apresentações, mais a apresentação da convidada oral, que era sobre os sistemas urbanos, e foram abordados, por um lado, distintas perspectivas de restauro, ou seja, desde o restauro ecológico ativo e passivo, ou seja, passivo envolvendo a eliminação de perturbações e outras abordagens como rewilding, por exemplo. Foram abordadas distintas tecnologias e técnicas para usar em restauro, pois desde plantas metalófitas, micorrizas, transplantes de plantas marinhas, como os animais dispersores, por exemplo. E dentro das diferentes ameaças que foram consideradas ou que foram contempladas nos estudos, agrupámos-las em, por um lado, aquelas que são fatores bióticos de ameaça para os ecossistemas, como podem ser espécies exóticas invasoras ou doenças emergentes, por exemplo. Foram também abordados bastantes estudos onde apareciam diferentes tipos de ameaças abióticas, ou seja, pois, o aquecimento global, fogos, alterações nos sistemas fluviais, como a fragmentação, por exemplo, diferentes tipos de contaminação, incluindo química, mas também, por exemplo, luminosa, que é um aspecto que é melhor se fala menos. Depois, explorações, por exemplo, de pedreiras, minas e em zonas áridas. E depois outros aspectos também de índole socioeconómica, como pode ser o abandono rural ou falta de consciencialização pública face aos problemas do restauro, por exemplo. Os estudos apresentados, muitos deles foram em Portugal, mas houve também alguns apresentados envolvendo a Península Ibérica e países africanos. Depois, as apresentações foram bastante variadas em termos de tipos de ecossistemas abordados, desde fluviais, agroflorestas, matos mediterrâneos, ecossistemas marinhos, alguns da laurisilva também e sistemas urbanos. Dentro dos métodos que foram apresentados por distintos estudos, inclui, pois, monitorização em campo, estudos experimentais, usando distintas abordagens, como estufa e laboratório, mas também mesocosmos, por exemplo, e foi também apresentado a aplicação de novas tecnologias, ferramentas de modelação, por exemplo, e novas tecnologias tais como a detecção remota, e uso de como foram também vários estudos no âmbito social, no âmbito socioeconómico, foram também apresentados a utilização de questionários abordando distintos grupos sociais, por exemplo, para captar a percepção destes distintos grupos sociais sobre o restauro. E houve diferentes escalas de abordagem, desde a escala local de projeto, pois a escala de bosque ou de uma área concreta, de uma pedreira, por exemplo, um troço de rio, outras em áreas mais amplas, como podem ser áreas protegidas, como pode ser a Gorongosa, ou também na área transnacional de reservas de biosfera, como da Lisa Xurés, e também alguns à escala transnacional. Finalmente, em termos de escalas temporais, muitas vezes estão limitados pela própria duração do financiamento dos projetos, mas que seria muito interessante poder incluir trabalhos também com longa duração. E agora passava a palavra a Alice para acabar a síntese. Muito bem, obrigada, Patrícia. Durante as várias apresentações que abordaram vários tipos de ecossistemas, vários tipos de degradação, tal como a Patrícia referiu, falou-se de desafios do ponto de vista socioeconómico, por exemplo, aspectos relacionados com a educação e a sensibilização de diferentes grupos da população. A participação social, por exemplo, através do voluntariado, é também um aspecto-chave no restauro de ecossistemas. Há muitos projetos que são apoiados por voluntariado, mas também, por exemplo, o envolvimento e o apoio de proprietários de terrenos públicos e privados, porque muitas vezes é do sucesso deste envolvimento que resulta, enfim, um melhor ou pior resultado em termos de restauro. E, portanto, eles mostraram de uma forma geral a necessidade de abordar uma perspectiva também socioecológica no restauro de ecossistemas. Alguns desafios concretos que foram mencionados, embora isto não seja uma lista exaustiva,
foram, por exemplo, a produção de espécies raras em viveiro, para serem utilizadas em restauro. Também o desafio de tentar conciliar diferentes visões e objetivos do restauro, uma vez que o restauro envolve vários atores que têm diferentes interesses, que têm diferentes visões e, portanto, essa conciliação também é um aspecto-chave. O desafio que é restaurar múltiplas funções no ecossistema, portanto, abordar vários componentes e tentar recuperar diferentes funções. E também foi, em muitos casos, abordada a questão do controle das espécies invasoras. Relativamente às oportunidades que gostávamos de salientar e que também emergiram, de certa forma, das comunicações que foram feitas, é o papel-chave absolutamente central da ecologia, no sentido de dar apoio científico às estratégias de restauro e às decisões de gestão dos ecossistemas, com base no conhecimento dos processos ecológicos, quer sejam das interações bióticas, que também foram muito abordadas, por exemplo, as interações entre aves e plantas, entre dispersores, enfim, têm também um papel essencial no restauro de ecossistemas. A importância dos estudos de longo prazo para perceber a evolução e as trajetórias do restauro. Tudo isto para, enfim, no fundo, podemos melhorar o sucesso das ações de restauro. Em termos sociais, também se consideraram oportunidades importantes, uma cada vez maior, ou pelo menos a percepção de uma cada vez maior participação e envolvimento de diferentes atores no restauro, a importância da educação, também para o público jovem, e esta espécie de literacia ecológica que sensibilize para o problema da degradação dos ecossistemas e as suas consequências, e também para a necessidade de os restaurar. E, por fim, salientar o contexto político atual ao nível europeu e, em alguns aspectos, até mundial, com a declaração da década do restauro ecológico, esta década que se segue, também com a estratégia para a biodiversidade, o Pacto Ecológico Europeu, que são tudo ferramentas políticas que podem ser uma oportunidade de ouro para fomentar o restauro de ecossistemas ao nível europeu, nacional e de preferência mundial, se for possível.